E aí, jovens, beleza? Meu nome é João Gabriel Silva Azevedo, sou aluno de Biotecnologia no UFPB e bem-vindos à minha primeira videoaula de Química Geral. Espero que seja a primeira de muitas. E essa matéria aqui é ministrada pelos meus queridos professores Luiz César Rodrigues e Flávio Borges. E dessa vez vamos abordar sobre a matéria, sobre a sua definição, algumas classificações, propriedades, estados da matéria e outros pontos importantes desse assunto e também certas curiosidades. Então vamos começar pela definição de matéria, que vai ser tudo aquilo que tem massa e ocupa espaço no universo, desde um simples átomo ou molécula, nós, os seres humanos, e até um corpo celeste, como o planeta em que vivemos. Ocupou um espaço no universo é matéria. E toda matéria é formada por minúsculas partículas, exatamente os átomos, a menor porção da matéria. Esses que são formados por partículas subatômicas, principalmente os elétrons, que possuem carga negativa, os prótons, que possuem carga positiva, e os nêutrons sem carga. E no universo, a matéria pode aparecer de três diferentes formas, que nós chamamos de estados da matéria, que acho que todos conhecemos, o líquido, o sólido e o gasoso. E cada estado vai trazer diferentes propriedades para a matéria. Coloquei aqui a água como exemplo, mas isso acontece com qualquer tipo de matéria. Que no estado líquido ela tem forma variável, quer dizer que depende do recipiente que ela estiver, e tem um volume fixo. O espaço que ela ocupa continua o mesmo, independente do recipiente. Já o sólido tem tanto volume quanto forma fixos, e o gasoso tem volume e forma variáveis, sempre dependendo do recipiente que eles estiverem. Se estiverem em um frasco redondo, por exemplo, aquele gás toma a forma redonda e ocupa o volume daquele frasco. O volume do gás se torna o volume do frasco. E esses estados da matéria dependem precisamente da temperatura que elas se apresentam. Cada substância tem seu ponto de ebulição e de fusão diferentes, então vão se apresentar em estados diferentes em temperaturas únicas. A água, por exemplo, tem seu ponto de fusão aos 0 graus Celsius e seu ponto de ebulição a 100 graus Celsius. Também uma parte muito importante é a classificação da matéria, que vai depender de alguns fatores. Primeiramente, se divide em substância pura e mistura. Mas antes é importante definirmos o que seria substância, que é aquele material que tem suas propriedades bem definidas, como densidade, ponto de fusão e ebulição e etc. Elas são bem determinadas, praticamente constantes. Podem ser átomos, moléculas ou até aglomerados iônicos. Exatamente nesse ponto que elas se dividem na classificação, pois a substância pura é aquela isenta de outras substâncias. Então, quando se calcula as propriedades daquela porção de matéria, elas sempre vão ser constantes, não vão mudar, diferente das misturas, que são formadas por duas ou mais substâncias diferentes. Então, quando se calcula as propriedades daquela porção, se encontra resultados diferentes das propriedades. Isso demonstra que ali há mais de uma substância. Dentro das substâncias puras, há dois subgrupos que são das substâncias puras simples, que são aquelas formadas por um único elemento químico, por exemplo aqui o gás hélio, formado por apenas pelo elemento hélio, e o gás oxigênio, formado por dois átomos de oxigênio ligados. E as substâncias puras compostas, que são formadas por dois ou mais elementos, como a água, que a gente já citou, tem dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. E também o metano, formado por um átomo de carbono e 4 de hidrogênio. Já na parte das misturas, elas se dividem em homogêneas e heterogêneas. As homogêneas são aquelas onde não se consegue distinguir as fases da mistura, ou seja, a porção onde elas apresentam um aspecto visual uniforme, como por exemplo a água com açúcar. Quando elas se misturam, não é possível definir a porção
onde há apenas água e aqui há apenas açúcar. Outro exemplo é o ar que respiramos. Ele é uma mistura de diferentes gases, como oxigênio, nitrogênio, gás carbônico e alguns outros gases. Vale ressaltar que misturas de gases são sempre homogêneas, pois apresentam um único aspecto em sua extensão, exceto os gases nobres, que não se misturam, por isso são chamados gases nobres. As misturas heterogêneas são aquelas onde as fases são bem definidas e distintas, como por exemplo a água com óleo, onde se enxerga claramente as duas fases da mistura. Claramente se vê a porção onde há água e a outra, o óleo. Outro exemplo é o leite, onde se enxerga apenas com o auxílio do microscópio, onde as fases se distinguem. As misturas entre líquidos dependem da densidade e polaridade dos líquidos que a compõem. Um fato importante é que todas as misturas entre sólidos são heterogêneas, com exceção das ligas metálicas. Normalmente, a formação das ligas metálicas se dá pelo aquecimento conjunto dos metais, até que ambos atinjam seus pontos de fusão, isso é, até que derretam. Posteriormente, deixa-se a mistura esfriar e solidificar-se totalmente. Outro fato é que uma mesma substância pode constituir mais de uma fase. Água e gelo, por exemplo, compõem duas fases distintas. Mais uma questão importante é saber como medimos a matéria e algumas propriedades dela. Algumas operações matemáticas dentro da química. Então vamos começar pela massa, uma propriedade muito importante, pois é a quantidade de matéria de um corpo. E utiliza, segundo o Sistema Internacional de Medidas, a unidade padrão de medida, o quilograma, e tem como fórmula o peso sobre a aceleração da gravidade, assim que se mede em uma balança, por exemplo. Se mede o peso exercido na balança e se divide pela aceleração da gravidade que aquele corpo se encontra, que no caso do planeta Terra é de 10 metros por segundo quadrado. Aí eu coloquei esse exemplo aqui, então vamos lá. 3 blocos de concreto exercem um peso de 60 newtons numa balança. Qual a massa de cada bloco? Aí eu já trouxe a resolução, né? Segundo a fórmula, se divide os 60 newtons pelos 10 metros por segundo quadrado da gravidade e se chega no resultado de 6 kg, que é a massa dos 3 blocos juntos. Então cada bloco vai ter 2 kg. Também temos o volume, que é o espaço que um corpo ocupa e usa como unidade de medida padrão um metro cúbico. E essa unidade comumente correlaciona com litro, quando falamos em líquidos, sendo 1 metro cúbico igual a 1000 litros, ou 1000 decímetros cúbicos, e 1 decímetro cúbico igual a 1 litro. Sua fórmula é a altura multiplicada pelo comprimento multiplicado pela largura. Cada forma vai ter uma fórmula diferente, pois tem sua própria geometria. Também trouxe o fato que o volume de 1 mol de um gás equivale a 22,4 litros. Então, por exemplo, em 2 mols de um gás, teríamos 44,8 de volume, e assim por diante. Aí está um exemplo de como calcular o volume. Então vamos lá. Um copo retangular foi preenchido com água até a metade de sua capacidade. Sabendo que o copo tem 5 cm de comprimento, 4 cm de largura e 8 de altura, qual o volume da água? Então vamos lá. 5 do comprimento, né, multiplicado pelo 4 da largura, e como o copo está preenchido apenas até a metade, a altura do volume da água vai ser a metade do volume do copo. Então, multiplicando por 4, que resulta a 80 centímetros cúbicos ou 80 ml. Mais duas propriedades importantes seriam a densidade, que é a razão entre a massa e o volume de um corpo, e usa o quilograma sobre metro cúbico como medida padrão. Mas se tratando de líquidos, usa o gramas por centímetro cúbico e para gases, o grama por litro. O uso de um aparelho denominado densímetro permite verificar se a densidade dos líquidos mudou em razão da adição de algum produto diferente. Sua fórmula, como se trata de razão, é massa sobre volume. E há alguns fatores que alteram a densidade, como o tipo de material, a pressão, o estado físico e a que vamos falar a seguinte, a temperatura,
que seria o grau de agitação de uma quantidade de matéria, sendo muito importante para definir os estados da matéria. Quanto maior a agitação molecular, maior será a temperatura do corpo, mais quente ele estará, e vice-versa. Não há um limite máximo para a temperatura, ou seja, não há um valor de temperatura o qual não se pode ultrapassar. Mas existe um limite mínimo de temperatura, que é o chamado de zero absoluto. A temperatura do zero absoluto corresponde a menos 273 graus Celsius, e seria o ponto em que a vibração molecular seria a menor possível, ou inexistente. A temperatura tem como unidade padrão o Kelvin, mas também tem outras duas muito comuns, que é o Celsius e o Fahrenheit. E o Celsius é o que nós utilizamos aqui no Brasil. Tendo sua conversão nessas fórmulas. De Celsius para Kelvin, basta tomar com 273, e de Fahrenheit para Celsius, segue essa fórmula, que é a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 1,8. Como o exemplo que dei aqui. Como ficaria 112 graus Fahrenheit em Celsius? Seria 112 menos 32 sobre 1,8, que seria 80 sobre 1,8, e como resultado, 44,4 graus Celsius. Também vamos falar da notação científica, pois por se tratar de matéria, às vezes temos quantidades absurdamente pequenas e às vezes absurdamente grandes. Então se utiliza desse mecanismo para facilitar os cálculos com esses números, que é basicamente transformar esse número em uma potência de 10. O processo é bem simples. Apenas se encontra o número entre 1 e 10 e multiplicamos por 10 elevado a uma potência que vai depender de qual numeral estamos falando. Como por exemplo, temos aqui 1 trilhão, que é um número bem extenso. Então escrevemos ele dessa forma. Temos aí o 1, então usamos esse número, e sabendo que a vírgula está depois do último zero, nós trazemos essa vírgula para a esquerda, até ficar depois do 1. E cada vez que levamos a vírgula para a esquerda, se aumenta a potência do 10, que vai ser multiplicada. Então, como num trilhão a vírgula se locomoveu por 12 casas, se torna 1 vezes 10 elevado a 12. O contrário é quando se temos um número extremamente pequeno, como a unidade de massa atômica. Como podemos ver, essa quantidade de zeros depois da vírgula. Então, para colocar em notação científica, se move a vírgula até encontrar um número de 1 a 10. No caso, entre 1 e o 6. Então podemos ver que a vírgula se move 24 casas para a direita. E ao contrário de quando se mexe para a esquerda, a potência do 10 diminui. Então, como foi movida por 24 casas, ficou 1,6 vezes 10 elevado a menos 24. E agora uma curiosidade que eu achei interessante de mostrar para vocês. É que a luz, possuidora da maior velocidade existente no universo, não pode ser considerada matéria, pois ela é formada por partículas sem massa, os fótons. E o fato dela não ter massa pode ser explicado pela interação dessas partículas com o famoso campo de Higgs, que, segundo o físico Peter Higgs, teria originado a massa de cada partícula no universo, tendo como unidade o bóson de Higgs, que foi denominada partícula de Deus, que uniria todas as partículas conhecidas da matéria, os férmions, e os transportadores das forças que agem sobre elas, os bósons. De acordo com a teoria que envolve o bóson de Higgs, as partículas formam átomos e as forças agem sobre a matéria. É como se o campo de Higgs fosse um recipiente cheio de água e o bóson fosse uma molécula de H2O. Acontece que os fótons não sofrem interferência alguma desse campo, e por isso não adquirem massa nem inércia, se tornando assim a coisa mais rápida de todo o cosmos. Apenas aí uma curiosidade interessante sobre a luz e sobre a matéria. Então, acho que acabamos por aqui essa videoaula. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero que tenham gostado. Já me ajuda aí deixando o like, se inscrevendo no canal, ativa o sininho, aquela coisa aí que você já conhece. Também agradecer aqui no final pelas minhas aulas, né, dos meus professores, que mesmo no ensino à distância fazem aquele esforço, né, para nos passar conhecimento, para nos ajudar nesse momento tão difícil. Eu quero aqui deixar no final minha gratidão aí, que Deus abençoe a família de todos vocês. E é isso. Acho que já até falei demais.
Então é isso, até a próxima. Valeu!